Mano, vou falar sobre esse mangá aqui, que é bem interessante. Ele conta a história de uma garota que tava brincando com uma criança, onde abriu um monte de portais. Logo eu pensei que seria aquele clichê de Mahal, e todo mundo fica assustado, até tudo ficar roxo e o mundo acabar. Sim, o mundo foi destruído, sobrevivendo só uma mulher que fica no meio do vazio, nada. Depois conta um pouquinho a história da vida dela, que ela, quando criança, foi descoberta que ela é imortal. Sim, ela não morre, a cabeça dela foi rachada, mas logo curou. Foi o dia que ela acabou descobrindo isso, mas não foi tão bom porque os pais dela foram mortos e o avô dela colocou como experimento ela, uma cobaia. Até um dia aconteceu uma grande explosão e ela conseguiu escapar e acabaram sendo achada por uma família e sendo criado, que era no início, você viu aquela criança ali, que ela adorava muito. E quando o mundo acabou, aquela criança que ela tanto adorava e gostava muito dessa criança, acabou virando um feto e assim tudo acaba destruindo, acabando com a única coisa que ela gostava. Isso deixou ela em pânico. Até abrir um portal desse e levar ela para o outro mundo. Parecia que era até Senkai, aquela idade média mais tecnológica. Mas quando alguns caras levam ela até umas certas pessoas, tá uma rainha. E essa rainha não é humana, não. Tem uns dentes bem afiados. E ela fala: eu tava esperando você aqui chegar. Só que ela acaba mobilizando um cara e pegando a espada desse cara e metendo nela mesma pra acordar, porque acha que tudo isso é um sonho. Porém ela sente dor, mas não percebeu que não é um sonho. Até tanto que a mulher falou, já acabou. Embora ela fale que isso tudo é um pesadelo, ela fala que não é. É tudo real e todas as memórias do passado dela estão ali. Tanto que ela mostra a criança que ela tanto gostava para ela. Na hora ela vê isso e ela acaba dizendo: desde o momento eu tava me perguntando, foi você que destruiu o meu mundo. Enfim, ela começa a rir, depois fala que ela não é nada. E assim meio que ela sente uma aura gigantesca e ela pega a espada dela e avança dessa mulher e tentando acabar com ela. Tanto que parece um guarda lá que protege essa mulher e essa mulher só fica lá rindo. E ela fica chorando porque diz que foi ela que acabou com o mundo dela. E todo mundo começa a secar ela, na onde a espada dela começa a crescer, como se fosse Thundercats. E ela tenta cortar a cabeça dela. Só que quando ela tenta isso, aparece uma mão gigante que ia pegar ela. Só não pegou ela porque aconteceu uma grande explosão, onde ela fica meio usando ali, sem saber o que aconteceu. Aí aparece um cara com uma máscara de coelho pegando ela e depois usando uma granada, explodindo e fugindo dali. Na onde ele abre um portal. Só que ela tenta escapar dele e começa a ameaçar de quem é você. Isso com uma espada. E depois começa a chorar lá. Enfim, é bem interessante isso aqui, hein? Bem, esses dois acabam tendo bastante um confronto, na onde ela tenta acabar com ele e ela ainda acredita que aquela mulher, ela pode trazer o mundo dela de volta. Só que ela quer entregar só a imortalidade ao servir de experimento para poder conseguir, em troca, trazer o mundo dela de volta. Eu acho que aquela mulher lá é uma deusa, mas eu acredito que não. Porém, ela acaba mobilizando o cara, só que o cara acaba falando o nome dele e falando que quer ajudar ela. Logo ela meio que para escutar ele, mas a primeira coisa que ele fala é que ele é muito bonito e ela fica tão chateada que acaba batendo nele. Eu ia fazer a mesma coisa, como o cara se acha tanto assim? Mas enfim, depois os dois conversam, ele explica tudo a ela, que aquele mundo ali é outra dimensão, diferente do dela, e que eles usam chakras, que é o tipo de energia espiritual deles, que dá poderes, independente, pode ser forte ou fraco. E eles usam também nas suas tecnologias, como abacos, voadores e tal. Enfim, ela também vê um quadro daquela mulher que ela tentou matar mais cedo, e o protagonista fala que ela é a imperatriz desse mundo. Não só isso, como ela também é adorada como uma deusa. Ela é a única deusa desse mundo, como é falado pelo protagonista aí também. E esse cara acaba falando também que ela é uma imortal, que ela não consegue morrer, mesmo jeito dela. Bem, ela acaba se fazendo várias perguntas porque quer ela, porque se ela é imortal, não tem como ganhar com a imortalidade. E aliás, ela coloca mais ainda a culpa dela por destruir o mundo dela. Mas enfim, ela acaba trombando com um lobo ou um bicho espécie fera, onde ela fica surpresa porque ela nunca viu uma raça desse tipo de monstro no mundo dela, porque ela pensou que o mundo era igual ao dela. Mas aparece um cara que parece ser um comandante, e onde ele ganha uma posição porque alguém acabou morrendo, e eu acredito que ele vai querer capturar a garota. Enquanto isso, o lobo, com muita raiva, tenta atacar os dois. Eles dois tentam brigar. Na hora do cara começa a se exibir, dizendo que vai acabar com eles bem rápido. Só que ele acaba levando um na cara e acaba sendo derrotado. Tanto que ela pensa, ele não era um general, um comandante, mais ou menos isso. Mas mesmo assim, ela começa a atacar esse lobo. Só que ela leva um caceta da bexiga, ela apanha, porque ela, mesmo sendo imortal, é humana. Enquanto isso, os comparsas desse lobo estavam pedindo dinheiro, uma família, porque eles são agiotas. Aí eles estavam pedindo dinheiro, só que eles não tinham. Então carregaram os fios dessa família. Enquanto a moça imortal, ela acaba sendo derrotada e cai no chão ali, perto do corpo do
guerreiro lá que levou um socão. E depois parece os amigos desse lobo aí, os agiotas que pegaram as crianças. E ele pretende pegar essas crianças e levar embora. E tanto que ela lá pergunta, vai fazer o que com essas crianças? Ele fala, isso não é da tua conta, aproveite que você sobreviveu e vaza daqui. Enfim, ela fica extremamente com raiva e quer acabar com ele. Mas o cara que levou um socão estava ali acordado e conversa com ela. Na hora ela pensou, eu tenho que descobrir sobre esse mundo mais. Tanto que esse cara será útil. E ela pergunta, quem é você? Ele fala que é um justiceiro do bem que quer salvar as pessoas. Ela não acredita, com certeza. Mas porém é um cara que pode ser usado, então ela diz tudo bem. E ele pergunta, o que você quer fazer agora? Ela fala que quer derrotar esses caras e salvar as crianças. E é exatamente isso que ele faz. Ele acaba derrotando o lobo e arrancando o braço do lobo. Literalmente. Então ele é forte, ele só fingiu ser fraco. Os outros dois acabaram deixando barato e atacando ele também. Não foi boa ideia porque ele acabou detendo eles dois também, matando os dois. Depois aqui nós descobrimos uma coisa bem interessante, que na verdade a aparência desses bichos é humano. Eles não são monstros como é parecido. Eles usam a tecnologia com os seus chakras, onde coloca num equipamento que bota baixo no pescoço, onde muda a aparência deles por coisas parecidas como lobos e tal. E as crias que eles estavam carregando, na verdade, era para roubar a aparência dela, replicar a aparência delas. Porque muitos ricos pegam a aparência de jovens e tal, para poder aproveitar, digamos assim. E os ricos são fodões aqui. Enfim, eles acabam levando diretamente para casa de volta as crianças, depois explicam um pouco sobre como funciona esse negócio aí, que os seus cérebros e alguns pegam a aparência de criaturas ou anjo, vai variando. E existe também uma organização, que a empresa fornece esse tipo de coisas aí. É bem maligno isso aí. E depois aparece esse exército aí investigando sobre o caso do desaparecimento daquela imortal, que como eu falei, esse cara quer perseguir a garota imortal e capturar ela, incluindo aquele cara que fugiu para poder executá-lo. Enquanto isso, ela está na base, ou melhor, a empresa que faz essas transformações para poder tentar destruir e acabar com esse tráfico humano, que eles pegam os humanos para poder replicar as aparências deles. E sim, ela quer dar uma de heroína nesse mundo aí. Então ele pede ajuda a esse cara para tentar destruir essa organização que rouba a aparência dos outros. E subindo lá, ela acaba encontrando um monte de gente esquisita. Parece que todo mundo cata de guiô. Eles acabam derrotando alguns carinha ali e pegando a roupa dele para ir disfarçar. Mas uma coisa interessante que eles também descobrem é que eles também têm um museu, onde eles pagam, ou melhor, pegam os escravos e mudam a aparência dele para um monstro e bota para gladiar entre si, se matarem na forma monstruosa. Bem, ela quer invadir a arena de gladiadores. Até o momento que aparece um cara lá que derrubou sem querer um negócio divino na roupa de um ricaço que tá vestido de elfo, e esse cara acaba sendo levado para algum canto. Ela pergunta até para outro cara trabalhador onde ele está levando, que é para a arena, porque se cometer um erro eles são mandados para a arena. Então ela percebeu que tem um jeito de ir para a arena, então ela vai lá e só com o cara do cara, com a cara bem satisfatória. E com isso ela e aquele cara que derrubou o vinho na roupa do elfo lá é levado para a arena, vai levar para a arena onde tá o executivo dessa empresa assistindo, e é isso que ela quer encontrar. E quando chegando lá, ela vê uma matança daquelas, bem grande mesmo, cheia de sangue. E chegando lá, acaba encontrando uma das organizadoras que explica as regras e tudo mais, e eles dois vão morrer. Acredita que vai dar para os monstros comer eles dois, para poder dar o início ao show. Só que ela fala que eles também têm direito a se defender, tanto que eles vão dar armas a ele. Aí manda escolher algumas armas ali, ela acaba escolhendo um tipo de lança-espada, onde tanto é uma espada, tanto é uma lança. Lança não, arco, flecha, eu errei aqui, é arco, espada. Enfim, enquanto o outro está no escritório desse líder da organização que faz essas coisas aí. E ela e aquele outro cara lá que do bovinho vai ser o espetáculo da luta, que eles estão vestidos todos de preto. Bem, é só ficar encarando o presidente, que é o dono desse local aí, o executivo, que ela quer acabar com ele. Só que o doidão aí sai correndo em cima do monstro, na onde ela salva a vida dele por pouco, senão ele tinha perdido a cabeça ali mesmo. E ela começa a lutar contra ele, na onde ela tem uma certa dificuldade e tenta não ser ferida para não chamar a atenção com a sua imortalidade. Onde ela tem uma ideia de chamar a atenção dessa criatura para cima do presidente, já que o objetivo dela é ele. Ela tenta fugir desse monstro, só que esse monstro acaba perseguindo ela, mesmo ela estando muito próximo, não consegue alcançar o presidente. Isso quando o amigo dela tá na sala dele, onde tá procurando o cofre para poder invadir. Ela até consegue furar um olho dele lá, mas acaba nascendo
espinho, e sempre que ela tenta atacar na sua espinho, tendo dificuldade a lutar com ele. Até parecia aquele amigo dela ali, mandando ela ligar a arma dela, que ela não consegue ligar porque ela não tem chakra, ela não é desse mundo. E sem muita escolha, ela vai receber o ataque e ela fica parando pra receber o ataque, já que não tem muita escolha, mas também não vai morrer mesmo. Só que o infeliz não sabe que ela é imortal, acaba indo lá tentando salvar a vida dela e acaba morrendo, sendo empalado. Enquanto isso, o amigo dela conseguiu roubar um negócio e disse que é pra fugir. Mas ela percebeu um tipo de status, onde consegue ensinar sobre a arma que ela tá usando. E isso aconteceu porque aquele garoto, mesmo ele ter sido morto, ele não foi em vão. Ele conseguiu ativar a arma dela. Ela só não conseguiu ativar, porque ela não quis ativar, que era um botãozinho. E com isso, ele facilitou a ela atacar esse monstro, onde ela conseguiu cortar todos os espinhos dele. Ia matar até esse monstro, mas só resgatou o garoto lá pra escutar ele dizendo que ela é muito amigável. E embora ela acabe lembrando do passado dela, que ela matou todos os cientistas que prendia ela, e ela conseguiu fugir assim. Foi ela que explodiu o local. E aí ela fala para ele: eu não sou amigável. Mas ela acabou falecendo. Mas ela também começa a escutar várias vozes por causa de um cara que solta um negócio que ela diz: me mate, me mate. Onde ela consegue fundir as duas partes, que é da espada, se tornando um arco e flecha. Onde ela consegue utilizar finalmente os seus poderes de chakra. E assim atravessando o corpo dessa criatura. E o som de parou de dizer: me mate, me mate. Quem falava isso era o próprio monstro. Provavelmente estava sendo controlado e estava querendo morrer. E assim, os 9 capítulos que tinha acabou, porque só tinha 9. Então eu só vou fazer uma análise até aqui, felizmente. Então, até a próxima.